Ações bolsonarianas. O tema de hoje é o advogado André Tadeu. Esse advogado tem feito sucesso na nossa região, politicamente falando, em especial aqui em Santa Cruz do Capibaribe, com a Câmara de Vereadores. A nossa velha Câmara, as ações populares que esse cidadão... Eu gostaria de estar iniciando esse hangout, esse vídeo, falando a respeito e parabenizando a senhora lá, a primeira advogada, que até sumiu, parece que foi abduzida, ela simplesmente desapareceu. Ela deu uma primeira entrada contra o aumento salarial, e depois essa senhora, já a parabenizei, inclusive até numa entrevista que dei no programa do Bruno Muniz, na rádio, numa emissora em que ele faz entrevistas. Só que essa senhora simplesmente sumiu. Mas que Deus a tenha, ou que esteja bem com a graça de Deus, né? Mas é o seguinte, esse advogado, ele tem agido com a sua prerrogativa, com o seu diploma, com a sua função, de forma que eu costumo sempre fazer uns comparativos a respeito de pessoas, especialmente nesse universo político, jurídico, judiciário e tudo mais. Porque, por exemplo, você vê um cara como esse, ele nem daqui não reside em Santa Cruz, e tem feito uma verdadeira um verdadeiro levante jurídico na Câmara, em especial na Câmara de Vereadores, coisas que, por exemplo, Dimas Dantas, ex-vereador, se não me falha a memória, por 4 mandatos, que também, se não me falha a memória, a partir do segundo mandato de vereador, Dimas Dantas já era advogado, ou já tinha se tornado advogado. Depois foi vice, que também é ex-vice-prefeito, e ainda é advogado. O próprio promotor Iron Miranda, porque, para quem não sabe, claro que a maioria dos que estão assistindo sabem, obviamente, que promotor também é advogado. É aquela velha história. Tem o advogado que defende e o advogado que acusa. E, geralmente, os que acusam num tribunal ou num Ministério Público são promotores. E, no entanto, rapaz, eu não vejo no histórico santa cruzense metade do que esse André Tadeu tem feito a respeito da Câmara de Vereadores. Eu não sei se vocês que estão me assistindo agora sabem do porquê de eu responder a processos na Justiça por ter xingado Iron Miranda dos Anjos, que, infelizmente, ele ainda está à frente do Ministério Público da comarca de Santa Cruz do Capibaribe. Estou observando aqui o nobre, excelentíssimo magistrado, senhor José Rodrigues Pinheiro. Saudações, magistrado. A minha situação aqui é o seguinte: desse Iron Miranda, que tinha também o outro O de Guerra, que era desde a bronca lá
da CPI dos terrenos públicos, que ficou engavetado por lá, no Ministério Público. Os vereadores concluíram de forma mal concluída essa CPI, cujo denunciante das irregularidades dos terrenos públicos fui eu, e tentei de todas as formas que essa CPI tivesse um resultado ao qual os observado pelo Ministério Público, que hoje são réus, que continua a todo vapor, fossem punidos. Tentei de todas as formas que esse resultado acontecesse, das formas legais. E não aconteceu. Aí fui na página, nos blogs, se não me falha a memória, ou foi só no blog do Ney Lima, ou também no blog do Bruno Muniz, que eu xinguei o Odi Guerra, o promotor Odi Guerra e o Iron Miranda de parasitas. Dentre outras coisas. Aí entraram com uma ação contra mim, porém, antes de entrar com essa primeira ação contra mim, desengavetaram a CPI e, ao invés de devolvê-la à Câmara de Vereadores, que é quem tem a prerrogativa de caçar, tanto como prefeito vagabundo, ladrão, filhos da puta, e assim não fizeram. Os dois promotores desengavetou essa CPI da comarca e, ao invés de mandar para a Câmara de Vereadores, para os vagabundos vereadores fazer a lei valer, cumprir com o que manda, com o que determina a lei, não. Esses promotores coloca no judiciário, no fórum, para ficar no fórum engavetado por lá. Fato esse que me levou a também xingar o magistrado Tito Lívio, que, com a graça de Deus, resolveu, depois de um bocado de celeuma, pegar descendo, vazar e ir embora. Graças a Deus, que espero que não dê mais as caras por aqui. Mas, infelizmente, o Iron Miranda parece que ele realmente gosta, ele acha doce a água de Santa... Eu vou falar água, né? A água de Santa Cruz do Capibaribe e de Taquaritinga, porque ele é de Campina Grande. Nada contra o pessoal de Campina Grande. Gosto dos paraibanos, que inclusive Santa Cruz do Capibaribe é uma verdadeira mãe para uma significativa parte dessa população paraibana, porque tem um bairro aqui, se não me falha a memória, Dona Lica 1 e Dona Lica 2, que é praticamente habitada por paraibanos, para você ver o quanto essa cidade é mãe, ou seja, recebe a todos e ficam por aqui. Porém, esse tipo de cara, ele faria ele prestaria um grande serviço a Santa Cruz do Capibaribe se fosse embora. Viu, Iron Miranda? Eu, nos meus vídeos que estão no YouTube e na minha página, já falei isso e aproveito o ensejo para falar aqui. Você quer, de fato, Iron Miranda, promotor Iron Miranda, fazer alguma coisa realmente de valor para Santa Cruz do Capibaribe? Vá embora. Suma. Ou então, neguinho, tome vergonha na sua cara e trate de trabalhar com eficiência, igual esse nobre advogado André Tadeu. Como eu acho muito difícil, pelo que eu já sei quem você é, como eu acho isso muito difícil de acontecer, você vai passar o resto da sua porca vida sendo xingado nas redes sociais por mim. Porque só existem três formas de eu parar de fazer você, de cobrar você tomar vergonha na cara, Iron Miranda dos Anjos. Ou você vaza de Santa Cruz do Capibaribe, ou então comece a trabalhar
com eficiência no Ministério Público, dado a quantidade de práticas de corrupção cometida por Edson Vieira, o ladrão Edson Vieira e prefeito, ao qual você inclui, pelas fotos que eu já capturei suas com ele, percebe que vocês têm uma amizade bastante íntima, não é? Porque é o seguinte, nada contra a sua amizade íntima com o ladrão e prefeito Edson Vieira, Iron Miranda, mas seja discreto, já que isso, porque eu percebo também que você é muito vaidoso, você é de uma vaidade que beira aquele fera que está fazendo o maior sucesso, infelizmente, Pablo Vittar. Trate de agir. Bom, e com relação a... que tem até essas... Hoje, no programa da Polo FM, eu ouvindo os nobres comentaristas Ralph Lagos, professor Tenório, Hildo Teixeira. Você vê Hildo Teixeira, bicho. Um cara que nem Hildo... tem hora que Hildo Teixeira, quando começa a fazer suas análises, entre aspas, numa cidade que o judiciário é sério, que o Ministério Público trabalhasse, de fato, com honra, com eficiência, um cara como Hildo Teixeira não poderia trabalhar numa rádio, pelo menos na questão de fazer análise política. Porque a apologia com que aquele cara trata a corrupção política em Santa Cruz, no estado de Pernambuco e no Brasil, é uma verdadeira apologia ao crime. Para Hildo Teixeira, tudo que está errado, ou tudo que é errado na política, para Hildo Teixeira é certo, e é para continuar assim. E, no entanto, um cara desse fica num programa de rádio fazendo análise política. Sim, mas pelos comentários dessas criaturas, ou desses cientistas políticos, eu falei faltou o Dominique Stephens. Parece que o cheque da publicidade política dessa cidade entrou, e parece que entrou fofo, entrou gordo. Porque é como se tudo que esse advogado André Tadeu tem feito fosse legal ou fosse errado. Claro que não é. Mas grande parte do que ele busca combater é legal. Os vereadores fizeram de forma legal. Aí é onde eu volto para aquela questão do artigo 37, caput da Constituição, com relação àqueles 5 princípios que eu sou apaixonado por eles. Um deles é o princípio da moralidade. Ou seja, nem tudo que é legal, principalmente no Brasil, nem tudo que é legal é moral. Certo? Aí é o seguinte, não é moral, mas é legal. Se grande parte do que fosse feito ou praticado ou trabalhado por parte desses vereadores fosse apenas moral, claro que legal, mas principalmente moral, essa cidade seria outra. Essa cidade seria uma cidade maravilhosa de fato para se viver, dado ao comércio que ela ainda detém. Mas a imoralidade dessa cidade, com as práticas desses vereadores, prefeitos, dessas instituições, bicho, às vezes eu fico perdendo a esperança, mas eu ainda tenho a esperança em alguns eleitores, em algumas pessoas dessa cidade. Porque, por exemplo, você vê essa vereadora, essa Jéssica Cavalcante, a única, veja, 17 vereadores,
que a última do André Tadeu é para diminuir a quantidade. E eu concordo com ele. No máximo, estourando 10 vereadores. Poderia ser menos, 8, 7, mas estourando 10. Mas não, tem 17. Ah, mas é legal, mas é imoral. Até porque, pelos trabalhos que daquelas crianças, se é que pode chamar aquilo de trabalho, 10 já está, seria mais que suficiente. E espero que o judiciário observe com carinho a moralidade do pedido desse advogado André Tadeu a respeito da quantidade desses vereadores. Aí a Jéssica Cavalcante, a gestora, a fodona, a capanga do ladrão Edson Vieira, porque é aquela coisa, pisou no calo do ladrão Edson Vieira, Maria, é mesmo que ter metido a tapa na boca da Jéssica Cavalcante, porque pense numa protetora, eu acho que nem a esposa de Edson Vieira protege Edson Vieira tão incondicionalmente quanto a Jéssica Cavalcante. Veja as palavras da Jéssica Cavalcante hoje, na Polo, a respeito do advogado André Tadeu. Abre aspas. Ele quer ganhar, no caso, dinheiro, às custas do ataque à democracia. O que é que essa criatura, essa comparsa do ladrão Edson Vieira quis dizer com isso aqui? Nada. Absolutamente nada, porque é um talento desses vereadores, deputado e prefeito, e políticos em geral, é esse talento que eles têm de falar e não dizer absolutamente nada. Eu espero que essa Jéssica Cavalcante, essa gestora do crack, junto com Edson Vieira, aconteça com ela o que aconteceu, já que essas criaturas nunca serão caçadas no que depender dos seus comparsas na Câmara de Vereadores, que aconteça com ela o que aconteceu com Nara na última eleição. Que seja a primeira e a última vez que esta criatura tenha estado vereadora em Santa Cruz do Capibaribe. Porque você vê como é que é as coisas. Grande parte, a maior parte dos eleitores votantes em Santa Cruz, estado e país, são mulheres. E nessa Câmara de Vereadores, tanto na última quanto nesse mandato, apenas uma mulher entrou. E, no entanto, olha o tipo de vereadora que representa as mulheres no Legislativo. Fica complicado, né, mulheres? Apesar dos pesares, apesar dessa realidade, eu acredito em vocês. Eu torço para que vocês se conscientizem politicamente, que, de fato, entrem na política para candidatarem-se também. Ou seja, eu quero ver, não a Jéssica em 2020, eleita, mas outras mulheres candidatas, para que essa mácula, por exemplo, desse mandato de Jéssica Cavalcante não fique na história das mulheres santacruzenses, já que, pelo menos economicamente, vocês, mulheres santacruzenses, são guerreiras maravilhosas, ao qual eu me orgulho e Santa Cruz se orgulha de vocês. Agora que, politicamente, meninas, vocês precisam melhorar bastante, viu? Porque, não esqueçam, vocês são a maioria dos eleitores, ok? Então, ou seja, grande parte da culpa ou da responsabilidade daquelas 17 carniças que estão lá naquela Câmara de Vereadores hoje são de vocês.
Eu quero acreditar que em 2020 vocês irão se candidatar. Quero ver pelo menos umas 30 mulheres candidatas a vereadoras, a prefeita, a vice, ok? Para que essas criaturas sejam tiradas de lá, já que não... Eu gostaria muito de que tivesse mais pelo menos uns 50 malucos feito eu. Porque eu com 50 cara doido feito eu, pode ter certeza, viu, que naquela Câmara de Vereadores, eu acho que eu já teria tirado, ou teríamos tirado, aqueles 17 dali de dentro no bicudo. Convencê-los num linchamento bem rochedo lá naquela praça, onde eu fiquei lá, que muitos jurando que eu iria morrer de fome lá pela minha greve. 15 minutos ali por 50, eu acho que 50 contra 17 cabras safado, eu acho que em 5 minutos de bicudo, em 17 cabras safado, 50 machos botando para arrombar nesses fuleiros, eu acho que faria um estrago bom, né? Convenceria-os a tomar vergonha na cara, né? Bom, basicamente é isso. Iron Miranda, Dimas Dantas, vocês também são advogados. Sigam o exemplo do André Tadeu. Deus acima de tudo, Brasil acima de todos.